Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite, gratos ao Senhor por podermos estar aqui na casa do Senhor. Quantos irmãos creem que o Senhor ainda fala? Glória a Jesus. Estou dizendo isso, irmãos, porque temos o costume de sempre registrar as mensagens que o Senhor nos dá num esboço, em uma agenda. E quando estava saindo para vir para a igreja, aqui, estar com os irmãos, o Senhor falou comigo: pegue a agenda, porque você vai ministrar hoje a palavra. Deus continua falando. Agradecer a Deus, ao nosso pastor, pela oportunidade de poder ministrar aos irmãos nessa noite. Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O texto sagrado nos diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Jesus. Após adorar a Deus com os louvores, ouvir testemunhos tão edificantes nesta noite, nós glorificamos a Deus por poder também ouvir a Tua palavra, pois Ele continua falando conosco. Eu gostaria de ministrar aos irmãos um sermão nesta noite sobre o tema necessidade, prioridade e propósito. O tema dessa mensagem é necessidade, prioridade e propósito. Baseado nesse versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 13, o qual repito aos irmãos: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Falemos primeiramente nesta noite sobre um texto que já foi citado aqui pelo pastor Natanael, de 1 Samuel capítulo 1. Esse texto nos narra a história de Ana. Ana era mulher de Eucana, que, além de Ana, tinha uma outra mulher, uma outra esposa, chamada Penina. Penina tinha filhos, porém, Ana era estéril. Ana sofria muito, irmãos. Nós conhecemos o texto. Sofria muito por não ter filhos e era constantemente humilhada por Penina. Ana busca a Deus pela necessidade de ter um filho. O tema da mensagem é necessidade, prioridade e propósito. Ana tinha uma necessidade. Ela precisava ser mãe. Ela tinha uma crescente necessidade. Ela queria ser mãe. Mas Deus não dá nada a ninguém por necessidade. Ele dá por prioridade. Porque toda prioridade de Deus cumprirá um propósito. Ana tinha a necessidade, mas Deus não dá nada a ninguém por necessidade. Ele dará por prioridade, porque a sua prioridade cumprirá um propósito. Ana queria um filho, mas a prioridade de Deus era um profeta. Ana tinha a necessidade de um filho, mas a prioridade de Deus era um profeta. Aleluia!
porque este profeta precisava cumprir o seu propósito. O que você anda pedindo a Deus? O que você está pedindo a Deus? Pode ser que não aconteceu, porque esta é a sua necessidade, que não é a prioridade de Deus, que portanto não cumprirá nenhum propósito. Então, deixe tudo nas mãos do Senhor nesta noite e diga para Ele: Deus, tenha prioridade na minha vida para que se cumpra em mim o seu propósito. Esta deve ser a nossa oração. Muitas vezes não recebemos, porque a nossa prioridade, a nossa necessidade, não está alinhada com a prioridade de Deus para cumprir nenhum propósito. Portanto, nós precisamos compreender que nossa necessidade nem sempre é a prioridade de Deus, porque não está alinhado com o seu propósito. Ana tinha necessidade de ser mãe, mas a prioridade de Deus era dar um profeta para cumprir o seu propósito. Foi por isso que depois de orar, chorar, olhando só para a sua necessidade, ela então entendeu que muito maior do que a necessidade dela era a prioridade. Quando ela entendeu isso, ela cumpriu o propósito, teve o filho e levou de volta no templo. Aleluia! Muito mais do que a minha necessidade é o propósito de Deus, a sua prioridade. Alguém pode dizer: que lógica tem isso? Chorar, ser humilhada anos e anos por um filho, e quando recebê-lo, pastor Natanael, o senhor que falou aqui com tanta propriedade de tantas bênçãos, e nós contamos tanta bênção, às vezes vamos dizer: mas que lógica tem isso? Orar, chorar por uma necessidade, e quando recebê-lo, devolver. É porque ela compreendeu que a prioridade de Deus, como tendo Samuel como profeta, é muito maior do que a necessidade dela, porque precisava cumprir um propósito. Isso também está registrado em 1 Samuel capítulo 8. Vemos isso: necessidade, prioridade e propósito. Em 1 Samuel capítulo 8, o povo de Israel tinha uma necessidade. Queria um rei. Tinha uma necessidade. Tinha essa necessidade. Queriam um rei. Sabe para quê? A necessidade deles? Para ficar como as outras nações. Necessidade sem propósito é algo sem razão. Queria um rei para ficar conforme as outras nações. Sabe o que ganhou? Ganhou Saul. Vai ganhar Saul. E vai sofrer, porque está olhando só para a sua necessidade e não para a prioridade. Mas Deus tem prioridades que se transformam em propósitos. Deus queria muito mais do que um rei. Deus queria um rei. Deus tinha a prioridade de dar um rei segundo o seu coração. Deu Davi. Porque a necessidade do homem faz o homem sofrer, mas quando ele olha para a prioridade de Deus, ele alcança o seu propósito. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deu Davi. Sabe para quê? Deu Davi para cumprir o seu propósito. O propósito de Deus não se cumpre em Saul,
porque Saul era a necessidade do povo. O propósito de Deus se cumpre em Davi, porque Davi era a prioridade de Deus. Muitas vezes não acontece aquilo que queremos, porque é nossa necessidade, e Deus muda todo o cenário, faz um reboliço e muda tudo, para que aconteça segundo a sua prioridade, para que se cumpra o seu propósito. Eu espero que os irmãos estejam me entendendo nesta noite. Levante a sua mão e exalte ao Senhor, porque muitas vezes Deus não fez o que você pediu, porque não estava alinhado com a sua prioridade. Aleluia! Glória a Jesus. Mas quando está alinhado com a sua prioridade, vai cumprir o seu propósito. Glória a Jesus. Tendo falado então de Ana, tendo falado de Davi, iremos então em 1 Reis, capítulo 17. Aqui, o texto narra a história da viúva de Serepta. Esta mulher tinha uma necessidade. Ela tinha a necessidade de se alimentar e alimentar o seu filho. Era um tempo difícil, sabia que ia morrer, então a sua necessidade era se alimentar e alimentar o seu filho. Mas um profeta chega e diz assim: opa, não, a prioridade não é essa. A prioridade não é essa, essa é a sua necessidade, a prioridade não é essa. A prioridade sou eu, faz e me alimenta primeiro. Irmãos, alguém pode dizer, é loucura. Não é você, isso é necessidade. Mas eu estou com fome, meu filho também. Não, isso é necessidade. A prioridade sou eu. O profeta ensinou a ela: não olhe para a necessidade. Deus está dizendo para você nesta noite: não olhe para a sua necessidade, olhe para a prioridade. E a prioridade é: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Jesus. Então diz: não olhe para a necessidade, mas sim para a prioridade. Faz o bolo e deixa eu comer. Aleluia! Eu sou a prioridade. Eu sou a prioridade. Quando olhamos para a prioridade de Deus e não para a nossa necessidade, Deus cumpre em nós o seu propósito. Aleluia! E os irmãos sabem o que aconteceu. Oh, Deus supriu a necessidade daquela viúva. Irmãos, não olhe para a sua necessidade, priorize os propósitos de Deus, para que Ele se cumpra a sua boa vontade. O mundo tem uma necessidade. É aqui que eu finalizo. O mundo tem uma necessidade de cumprir ou de satisfazer a sua carne. O mundo precisa, tem a necessidade de satisfazer a sua carne. Mas aí, Deus olha para a terra e encontra um povo, a sua igreja, e diz assim: vocês estão dispostos a abrir mão da sua necessidade para cumprir a minha prioridade? A igreja então diz: qual é a sua prioridade, Senhor? A minha prioridade é Jesus, porque o meu propósito se cumpre nele.
então a igreja abre mão dos prazeres do mundo. Foi por isso que nós lemos o texto devocional nesta noite em Romanos capítulo 12. A igreja abre mão então do mundo, dos prazeres do mundo, deixa de lado a sua necessidade. É por isso que você não precisa mais dos prazeres do mundo, é por isso que você não precisa mais andar como o mundo, é por isso que você não precisa mais desses deleites do mundo. O mundo olha para nós e diz: vocês são ridículos, vocês são um absurdo, porque vocês não fazem isso, porque vocês são diferentes. Mas nós não temos mais essa necessidade. Nós priorizamos Cristo, nós priorizamos Cristo, nós priorizamos Cristo, porque nós estamos dispostos a cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que todo homem se salve. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Se entrarmos aqui neste templo preocupados em satisfazer a nossa necessidade, sairemos frustrados. Mas se todas as vezes entrarmos aqui empenhados em priorizar Deus, entender que Ele é a prioridade, nós cumpriremos o propósito. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, irmãos. A prioridade da igreja é a adoração. Glória a Jesus. É a adoração. E o Espírito Santo se alegra. A igreja está adorando, está cumprindo o propósito. Aleluia, oh aleluia. A igreja abriu mão da necessidade. Viemos aqui, irmãos, estamos cansados depois de um dia de trabalho. A necessidade do nosso corpo era descansar, mas a prioridade da nossa alma era adorar. Aleluia! E o propósito de Deus está sendo atingido nesta noite. Jesus está sendo exaltado neste lugar, pois Ele é o dono da adoração. Você levante a mão comigo e adore ao Senhor, porque a necessidade do seu corpo era descansar, mas a prioridade da sua alma é adorar. Então adore comigo nesta noite e cumprimos assim o propósito de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Seu nome é exaltado para todos sempre. Amém.